É uma reunião de encerramento de bimestre, como sempre fazemos, porém, ela também tratará de um assunto muito esperado por todos, né, que é o retorno das aulas presenciais. Vou estar explicando um pouquinho como ele vai acontecer, esse retorno gradativo, e com alguns detalhamentos. Se vocês tiverem algumas dúvidas, aí vocês podem estar escrevendo no chat ou deixar, né, ao final da reunião para expor essas dúvidas. Já encaminhamos para vocês, né, uma cartilha com todas as informações acerca desse retorno, tá? Deixar claro que o retorno também ele é livre, né? Vai da escolha da família retornar ou não. O não retorno, né, faz com que a criança continue ainda no ensino remoto por meio do site ou de atividades impressas semanais. E a gente vai dar sequência aí na reunião explicando todos os detalhamentos desse nosso retorno, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, à nossa reunião, né? A reunião de encerramento do segundo bimestre, dos terceiros, quartos e quintos anos, né? Fiz aí uma pequena abertura, uma pequena pauta aí de abertura, dando aí as boas-vindas, agradecendo, né, vocês pela presença. No primeiro momento, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o encerramento do bimestre, com os boletins, né, relembrando um pouquinho a forma como é feito, né, esse olhar e dado a um aluno o conceito de bimestre. Na sequência, eu vou falar sobre as orientações gerais do retorno, né? E um vídeo que depois também vamos compartilhar com vocês no grupo para que vocês assistam com os filhos de vocês. E a gente vai fechar com um esclarecimento de algumas dúvidas que foram apresentadas à equipe gestora, né, durante esse primeiro semestre e abrir para as perguntas de vocês, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar aí o que precisarem quando necessário. Não esqueçam, por favor, de preencher lá a lista de presença, já foi colocado aí o link, tá? Cliquem e preencham, por favor, e nos enviem. Bem, nesse primeiro momento, então, a gente vai voltar a falar sobre a questão do boletim, tá? Que a gente já falou na primeira reunião, lá no encerramento, na primeira reunião de bimestre, a gente falou sobre o boletim, como se dá, né, o conceito do aluno, sobretudo nos terceiros, quartos e quintos anos. Eles partem de uma análise, né, dos instrumentos elaborados por meio de uma matriz de referência, ou seja, dentre todas as atividades que os filhos de vocês realizaram no bimestre, os professores escolhem algumas delas para ter um olhar mais diagnóstico, né? Para ter um olhar aí de perceber, né, como o aluno se desenvolveu naquela determinada atividade. E é essa atividade que vai estar lá descrita nessa matriz, né, de avaliação que a gente utiliza. Aí, a partir dessa atividade selecionada, o professor faz, né, uma correção da atividade e atribui ao aluno alguns conceitos, tá? Que não são notas, que não são, na verdade, menções. São conceitos entre excelente, satisfatório, regular, insatisfatório e não avaliado. O excelente é quando o aluno se desempenhou, né, bem naquela atividade. O que é se desempenhar bem? O professor percebeu que a atividade foi realmente realizada pelo aluno, né, que houve bastante empenho, capricho, poucos erros, né, erros normais para aquela série, mas o aluno respondeu as questões e desenvolveu as questões com bastante propriedade, né? Satisfatório é quando geralmente o aluno desenvolve, mas alguma coisa ali ainda precisou
de um certo olhar, né? Às vezes esqueceu de fazer uma questão, às vezes respondeu uma questão de forma inadequada ou de forma incompleta, né? Às vezes também o capricho, o empenho não foi tão grande. O regular, geralmente, quando o professor percebe que houve mesmo, às vezes, muita intervenção, né? Porque a gente sabe quando a resposta vem de um aluno e quando a resposta vem de intervenção aí de terceiros, né? De familiares, onde a resposta é muito completinha, então há que se duvidar um pouco, né, dessa resposta feita, elaborada pelo aluno, somente pelo aluno ou com a ajuda. A gente percebe que às vezes é uma cópia, né, de algo que foi passado para a criança, não houve empenho, não houve capricho, se é um desenho não foi pintado, né? O insatisfatório é quando realmente a criança deixa muitas coisas incompletas na atividade, muitas coisas sem responder, né? E o não avaliado é quando não houve a entrega da atividade, tá? Ou de nenhuma atividade, ou da atividade específica que foi utilizada na matriz de avaliação, tá bom? Então, assim, o professor vai atribuindo aí os conceitos para o bimestre, em todas as disciplinas, tá? Por isso a importância de entregar para o professor poder corrigir as atividades. Pode passar. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? É o mesmo que aconteceu no primeiro bimestre, nada mudou, né? A gente só está relembrando. Certo? Certo. Então vamos lá. Josi, eu acho que não apareceu da frequência aí? Será que não tem a frequência? Não. Não, Jamila. Ficou sem a frequência. Bem, em relação à frequência, volta um pouquinho, Josi. Em relação à frequência do aluno, eu acho que a gente também, é algo que a gente já tinha conversado na reunião passada, no encerramento do primeiro bimestre, que a frequência se dá, né, através de um percentual, ou seja, o aluno tem que entregar acima de 25% das atividades realizadas no bimestre. Então, exemplo, vamos imaginar que no bimestre foram realizadas aí 10 semanas de atividades, né? O aluno tem que entregar no mínimo 2,5 a 3 semanas de atividade realizada para ele ter, então, a frequência regular, ou seja, ele está frequentando, está fazendo as atividades. Se a criança entregou, de repente, uma semana incompleta, 1,5 semanas, 2 semanas incompleta, a frequência é considerada irregular, ou seja, a criança tem que fazer mais atividades para que a frequência possa ser alterada. Por isso a importância da nossa busca ativa, por isso que a gente liga para os pais, pede para que vá à escola, retire atividade para realizar, para completar, tá? Para que a gente consiga não só avaliar o aluno, como também garantir a frequência regular desse aluno, e não a irregular, tá? Então, acima de 25% das atividades do bimestre, a frequência é considerada regular. Se o aluno fez menos, a frequência é irregular. É como se ele não estivesse realizando as atividades escolares, tá? É o mesmo que eu expliquei no primeiro bimestre. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, a gente se disponibiliza a explicar com mais calma. É só chamar depois a gente no particular que a gente explica. Mas, assim, a princípio tá tudo certo, tá tudo claro. Por favor, se manifestem. Ok. No próprio chat, se quiser escrever ok. Ou se tiver alguma dúvida, escrever no chat. Sim, tudo claro. Tá bom, então. Sigamos. Joia. Bem, em relação ao bimestre, então, basicamente é isso. Vocês vão estar recebendo os boletins ainda essa semana, tá? A gente vai estar mandando uma mensagem nos grupos, avisando, informando da retirada do boletim. Então, o boletim
sai essa semana, prontinho, tá? Nele vocês vão ver, então, que vai vir primeiro e segundo bimestre, já tem a nota dos 2 bimestres, tá? E não sei se vocês perceberam, mas a gente faz todo bimestre também, bem no fechamento, um pouquinho antes da semana do conselho de classe, a gente faz um chamamento, ou seja, a gente vai atrás das crianças, disponibiliza para elas uma semana para tentar colocar a atividade em dia, sobretudo os alunos que a gente percebe que estão com atividades em atraso. Então, todo bimestre existe esse movimento, tá? De ir atrás da criança, propor, mandar atividade, o professor entra em contato, chama, a escola entra em contato, disponibiliza atividade impressa para ser retirado. Então, todo esse movimento de ir atrás do aluno que, porventura, está devendo atividade, a gente tem feito de forma contínua, tá? O tempo todo. Então, a gente deixa claro que realmente não entrega e não faz aquele aluno, né, que ou está totalmente desamparado em questão familiar, de alguém que o ajude, ou o aluno que realmente não quer, né, realizar nada e não quer fazer nada, tá? Mesmo aqueles que apresentam dificuldades de realizar, a gente tem recebido devolutivas, com o jeitinho deles, feito do jeitinho deles, apresentando as dificuldades. Eu costumo dizer para os pais que, mesmo que esteja com dificuldade, é importante que realize da forma como a criança conseguir, tá? Mas realize, não desista, não largue, não deixe de realizar, tá bom? Então, a gente continua insistindo nessa situação, porque a busca ativa vai continuar, sobretudo porque a gente tem alguns alunos que vão continuar no remoto, não vão retornar. E como o nosso remoto é um remoto híbrido, ou seja, não são semanas seguidas, vai ser semana do grupo A, semana do grupo B, então vão ser semanas alternadas, né? A semana que o aluno não estiver na escola presencial, ele vai ter que fazer atividade pelo site ou pegando impresso na escola, em casa, tá? Então, de uma certa forma, esse movimento de realização de atividades em casa vai continuar, tá bom? Vamos lá. Então, fizemos aí uma tabelinha com os horários de entrada e saída das crianças. Só um minuto. Vamos lá. Na educação infantil, então, no período da manhã, a entrada vai ser às 7h30 e a saída às 11h. Permaneceremos com o mesmo horário de saída. No período da tarde, a entrada às 13h30 e a saída às 17h. Permanecemos com o mesmo horário de saída. Vamos entrar, então, em educação infantil meia hora mais tarde. Por quê? Porque a gente tem o protocolo de evitar a aglomeração. Então, se colocássemos todas as crianças entrando no mesmo horário, mesmo trabalhando com um percentual aí de 50% da turma, teríamos um número grande de alunos em movimento na porta da escola. Então, a gente fez um horário de entrada e saída escalonado, tá? O primeiro e o segundo ano entrarão às 7h15 e sairão às 11h15. Os da tarde entrarão às 13h15 e sairão às 17h15. E os terceiros, quartos e quintos anos entrarão às 7h, sairão às 11h30, permanecendo no horário de saída normal, e à tarde entrarão às 13h e sairão às 17h30, tá bom? No caso de irmãos, vão ficar na mesma semana, para facilitar, né, a vida dos pais aí e a organização da semana aí das famílias. E em relação ao horário, para também organizar para vocês, a gente vai pedir que, em caso de irmãos, vai prevalecer como entrada e saída o horário do irmão mais velho. Então, um exemplo, se eu tenho um filho no infantil que entra às 7h30 ou entra às 1h30, e tem um filho
No quarto ano, por exemplo, que entra às 7 ou entra às 13, o do infantil vai entrar junto com o irmão mais velho e aguardar na sala com o professor a chegada dos coleguinhas, tá? Então, vai sempre prevalecer o horário do irmão mais velho, tanto na entrada quanto na saída. Pode perguntar. Eu tenho uma dúvida. Boa noite. Boa noite. Com relação ao horário integral, como que vai funcionar? Vai ter, não vai? O integral, por enquanto, o secretário não autorizou o retorno. Tá? Retornaria só com a aula mesmo do regular. O período integral ainda não foi autorizado o retorno. Tá bom? Obrigada. Nada. Acho que a Rosana acho que tem uma dúvida, ela levantou a mão. Oi, Rosana. Abriu seu microfone. Oi, Jamile, boa noite. Oi. Tudo bem? Boa noite. Estou aqui com você e com a minha aula também. Deixa eu falar. Pode falar. Eu ia fazer a mesma pergunta que ela. Mas aí, no caso, como ainda não é certo ainda voltar integral, pode continuar fazendo as atividades no integral. Vai continuar realizando as atividades no remoto, da mesma forma lá no grupinho do integral. Tá, e outra coisa que eu queria falar, no caso, se a gente quiser que o aluno faça presencial, eu tenho que ir na... Eu estava só esperando a reunião para me tirar todas as dúvidas se eu mando ele não, porque ele tá doido querendo ir para a escola. É só, se quiser voltar para o presencial, é só ir lá naquele link que a gente disponibilizou, responder, dar uma ligadinha na escola, ou melhor até, ir até a escola para preencher o termo, tá? Que aí automaticamente a criança já é incluída no grupo dela. Tá? Aí eu vou explicar mais para frente como que a gente fez essa divisão de forma que a gente consiga, no decorrer do tempo, acolher crianças que estavam no remoto e querem vir para o presencial. Vou explicar direitinho. Tá. O meu esposo também vai participar da reunião, que eu vou entrar na minha aula agora. Daí ele vai participar também, para poder ele também tirar todas as dúvidas, porque ele também... Ótimo, perfeito. Obrigada, viu? Nada, Rosane. Professora, aluno integral é o mesmo horário, certo? Aí expliquei, né, que o integral, o pessoal perguntando do integral. Infelizmente, ainda não teremos o retorno do integral, tá? Quem sabe para setembro, vamos iniciar agora esse processo gradativo e aí sentir como que isso vai acontecer para poder liberar o integral, tá bom? Por enquanto, não foi autorizado ainda pelo secretário. Ficou clara essa questão do horário? A gente pede, por favor, que vocês tenham bastante critério no horário de chegada e saída, tá? Para que a gente evite mesmo aquela aglomeração de crianças, aquele número excessivo de pessoas na porta da escola, tá? Para que eles saiam mesmo com essa escala de 15 em 15 minutos, tá? A cada 15 minutos vai sair um grupo. Os professores vão acompanhar as crianças em fila até o portão, liberando-os, e na entrada a criança entrará sozinha, tá? Infelizmente, nesse momento, não vai ser permitido levar a criança dentro da escola e ficar na escola, levar até a porta da sala, até porque, né, até o quinto ano, terceiro, quarto e quinto, eles já são grandinhos, né? A gente vai abrir uma exceção só quando for para os pequenininhos, caso chore muito. Então, a gente já tem todo um esquema que já foi explicado na reunião lá da educação infantil, tá bom? Então, ficou claro, né? Essa parte da entrada e da saída. Vamos lá. Vai ter integral? Não, integral, por enquanto, não foi liberado, tá bom? Pode subir, Josi. Aí. Bem, as aulas presenciais, conforme o decreto municipal, elas foram autorizadas, o retorno foi autorizado com funcionamento de 50% da sala. Então, como é que foi feito isso? Nós pegamos o número total de alunos da sala, tá? E dividimos em 2 grupos. Ah, mas não vão ser 2 grupos exatos. Então, exemplo, eu tenho uma sala de 30, seriam 2 grupos de 15. Mas o grupo A estão indo 10. Por que estão indo 10? Porque 5 do grupo A preferiram ficar remoto. Em contrapartida, do grupo B, estão indo os 15.
tá? Então, a gente vai ter essa variação entre um grupo e outro. Por quê? Porque a gente tem que conservar a vaga do aluno que está remoto. Ou seja, o aluno que está remoto, somente remoto, automaticamente, na hora que ele quiser voltar para o presencial, vir para o presencial, o espaço dele naquele grupo A ou B está garantido. Porque se a gente não fizesse assim, se a gente fizesse somente a divisão com aqueles que optaram por retornar, os grupos iam sofrer alteração muitas vezes, tá? Então, dividindo exatamente pelo número de alunos que existe na sala, vão estar, então, ali as vagas, né, os espaços para acolher os alunos que, porventura, continuam no remoto e desejam voltar em setembro ou em outubro para o presencial, tá bom? Então, por isso que vai ter essa variação do número de alunos, às vezes, entre um grupo e outro. Mas a gente vai funcionar, né, com até de 12 a 15 alunos por sala, tá? Vai depender muito do número de alunos que tem em cada sala. Então, a gente tem sala com 22 alunos, fizemos 2 grupos de 11. Temos sala com 25, aí fizemos lá um grupo de 13 e um grupo de 12, tá? Então, vai variar nesse sentido, sempre trabalhando dentro do percentual de 50%, tá? A escala será semanal, os alunos que retornarem frequentarão a aula presencial uma semana e na outra realizarão as atividades pelo site, né? Ou pegando impressa em casa. O impresso agora, ele vai ser disponibilizado no mesmo dia do site. O site sai na segunda, o impresso vai ser retirado na segunda também, tá bom? Vai ter uma alteração aí. E o aluno que está presencial naquela semana? Ele vai levar os livros, o material e vai realizar as mesmas atividades dos que estão em casa, só que ele vai realizar com o professor naquela semana. Na outra semana, os que estavam em casa vêm para a escola, realizam as atividades daquela semana, enquanto ele realiza a que está lá no site. E os que estão somente remoto, não estão indo, nem, em hipótese alguma, presencial, continuam realizando somente no site, tá bom? Será enviado para vocês até quinta-feira. Na verdade, já está pronta essa escala. Porém, a gente não enviou porque alguns pais ainda não nos deram devolutiva, não responderam para a gente se querem ou não querem, tá? Então, a gente está aí atrás na busca ativa desses pais que não nos deram nenhum retorno, para dizer, para eles dizerem o que preferem e a gente incluir as crianças na listagem, tá bom? Mas até quinta-feira, no máximo, a gente disponibiliza a lista dos 2 grupos, para vocês verem se o seu filho é do grupo A ou se é do grupo B, tá bom? Camille. Oi. Acho que tem uma dúvida da Rosana, que levantou a mão. Quer falar, Rosana? Não? Não, eu levantei aquela hora. Deixa eu ver. Tá bom. Tá bom. Eu só apertar em cima de novo. Será enviado, então, ainda essa semana até quinta-feira, tá? E vocês vão ver que essa escala tem o grupo A e B separado por cores, tá? Então, o grupo A é a cor vermelha, o grupo B é a cor azul. Então, de acordo com a cor, vocês vão poder olhar na escala e ver qual semana o seu filho irá para a escola. Nós já colocamos a escala aí para 2 meses, para o mês de agosto e para o mês de setembro. A escala foi naquele material que eu disponibilizei na linha de transmissão e está sendo disponibilizada na escola também, a cartilha. Todo mundo que está aqui na reunião teve acesso à cartilha já? Jamília, a Ana Luísa levantou a mão também. Acho que ela tem alguma dúvida. Ana Luísa é a mãe da Maria Cecília, né? Isso. Boa noite, dona Jamília, tudo bem? Boa noite, Ana. Pode falar. Estou com uma dúvida aqui, sobre aquele questionário de volta às aulas. Sim. Eu falei que a minha filha não iria. Agora decidi voltar às aulas. Fica na mesma coisa? Você tem que ir na escola
tá? Preencher o documento lá, que é o termo de responsabilidade, e Certo. avisar ou a Mônica ou a Regina, né, que você mudou de ideia, que você quer que a Ana Luísa participe, que a Maria Cecília. Maria Cecília participe. E aí, tá bom, automaticamente, eu já incluo ela no grupo, tá bom? Tá bom, então, terça-feira eu vou lá, então, para falar com eles. Tá, joia, então. Obrigada, De qualquer forma, viu? eu já tenho ciência, eu mesmo já vou fazer a mudança aqui na minha listagem, tá bom, Ana? Tá bom, então. Obrigada, viu? Boa noite. Nada. Ô, Jamile, Oi. alguns pais estão trocando a opção, tá? Nós estamos com os nomes anotados, já está passando para você amanhã, tá bom? Tá bom. Porque ainda precisamos finalizar os 500 anos. Tá, joia. Amanhã a gente termina e passa para você, tá? Ok. Então, até quinta-feira, no máximo, a gente tem essa lista mesmo, tá bom, gente? Vocês O pai têm do o dia Caleb, certo da que é- volta às aulas presencial? Tá, Jamile. Sim, a gente mandou no grupo, que é dia 16, para o grupo A, tá? E no dia 23 para o grupo B. E aí depois continua, 30 grupo A, 6 grupo B, e assim vai. 6 não, né? 7, porque 6 é. Boa noite, diretora. Meu Oi, nome é oi. Adriana, eu sou avó da Cecília e só pude entrar agora na reunião. Sim. Eu gostaria de saber como é que vai funcionar, como vai saber que dia que vai ser a turma A, a turma B. Nós estamos mandando uma escala até quinta-feira, e aí você vai ver nessa escala onde está o nome da aluna, tá? E quem vai retornar tem que ir até a escola, tirar um termo lá, assinar um termo de responsabilidade e receber uma cartilha de instruções. Nessa Já peguei cartilha hoje. tem a tabelinha lá das semanas, direitinho. Qual semana é o grupo A, qual semana é o grupo B. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. Ô, Jamile, o Oi. pai do Caleb, acho que quer perguntar. Oi. O horário para poder ir fazer o termo. Qualquer horário. A escola abre às 8 e fecha às 5. E outra coisa também, o Caleb também não recebeu a cartilha. A cartilha impressa é retirada no momento em que assina o termo. E eu enviei por linha de transmissão a cartilha no celular. Ok. Fala que aqui a gente não recebeu, não. A gente não recebeu, não. Oi? Aqui a gente não recebeu, não, aqui. No celular, na linha de transmissão, não tem a cartilha? Você arrumou dela particular. É no da senhora particular? Isso. Sim, Acabei então de tá. ver. Acabou de ver, tá aqui. Tá bom. Certo. Essa mesma cartilha o senhor vai receber impressa também na hora que assinar o termo, tá bom? Ok. Agora Tá acho que é a joia. Sheila. Sheila tinha levantado a mão. Sheila, você quer perguntar? Boa noite, foi esclarecido. Obrigada. Nada. Aqui perguntou, né, que dia que volta, 16 e 23, grupo A e grupo B, e se será obrigatório. Não, por enquanto não. Volta aquela criança que o pai autorizar, se sentir seguro a deixar voltar, tá? Do contrário, continua remoto. Tem faixa mais ou menos quantos alunos na sala de aula, diretor? Então, até 15 alunos. A gente está trabalhando com 50% da sala, tá? Até 15 alunos, mais ou menos, em cada grupo. Daí Com um fica, distanciamento de 1 metro entre as carteiras. tá, e vai ficar 15 na sala de aula e as outras 15 vai estar estudando remoto, é isso? Isso, uma semana sim, uma semana não. Só que mesmo entre essas 15, tem alguns que vão ficar só remoto, não retornarão. Ah, tá. Entendeu? Teve pai que não vai retornar mesmo de forma alguma. Tá bom? Tá bem, Eu ainda não fiz um percentual da escola, mas eu vou estar fazendo e informo vocês qual que foi o retorno da escola como um total, tá? Jamile, Suelen Nunes. Pode falar, Suelen. Jamile, boa noite. Boa noite. Eu não sei se eu recebi essa cartilha, de qual grupo o Arthur Ela vai vai no linha de transmissão. É naquele número que é o número da escola. Ela não foi no grupo da sala,
é no número da escola. Dá uma olhadinha aí no seu celular que você pode não ter salvo esse número como escola no seu celular. Eu vou verificar aqui no meu se chegou para você. De que ano que é a sua filha? É o quarto A, o Arthur, do quarto A. Arthur, tá. Eu verifico aqui, Suelen, se você está na linha de transmissão. Provavelmente esteja sim. É que alguns pais não salvaram o número da escola, então às vezes fica lá no final dos seus contatos. E aí eu mando os recados tudo por lá, vai entrar direto no privado seu, nesse número. É que eu troquei o número aí, pode ser que não tenha... Pode ser, mas de qualquer forma, ele vai retornar, o Arthur? Vai sim. Então, você indo na escola assinar o termo, até sexta-feira, você vai receber a cartilha impressa também, tá bom? Ah, tá bom. Mas aquele que eu já respondi, ele vale? Vale, mesmo é por ele que a gente fez o levantamento de quem retorna. Vale só o levantamento, tem que ir até a escola assinar o termo. Tá bom, entendi. Muito obrigada, viu? Jamile, deixa eu te perguntar, você tem um levantamento de como está a maioria ou a minoria que está aceitando voltar? A maioria. A maioria? Sim. A escola, ela se pronunciou? Tem alguma dica para a gente, ou o secretário, sobre a volta das aulas? Ou não? Deixou a decisão? Dica como assim? Assim, tem algum perigo, com alguma restrições, assim, se a gente então, é isso que eu estou explicando agora na reunião. Eu estou colocando todos os detalhamentos agora. Tá bom? Vamos lá, Josi? Os alunos que continuarem com o estudo em casa, sem a escolha de retornar, ficarão, então, com as atividades pelo site impressa. As atividades trabalhadas na escola e no site serão as mesmas para todos os alunos, tá? Então, o aluno que está fazendo remoto vai fazer a mesma atividade do aluno que está trabalhando com o professor na escola. Não vão ser atividades diferentes. Então, vamos lá, a professora trabalhou a página 20. Naquela semana, o aluno que está remoto vai realizar a página 20 também, tá? Com a diferença de que o aluno que vai ficar remoto, ele vai ter o atendimento do professor para tirar as dúvidas e tudo mais, todas as sextas-feiras. Então, na sexta-feira, o professor vai estar disponível para os alunos que vão estar remoto, que não estão indo à escola, só para sanar as dúvidas e tirar fazer os esclarecimentos, receber as atividades pelo WhatsApp, né? Enfim, todas as sextas-feiras. Que dia vai ter que assinar o termo? Até sexta-feira, tá? Até sexta-feira para assinar o termo, por favor, antes do início das atividades presenciais. Os alunos deverão frequentar criteriosamente a semana de sua escala, não podendo trocar de semana. Por essa razão, fiquem atentos à escala e na cor de seu filho ou filha. Então, exemplo, meu filho é do grupo A, mas ele não foi essa semana. Eu vou levar ele semana que vem no grupo B, porque ele não foi no grupo A. Não pode. Quem é do grupo A tem que ir somente na semana do grupo A. Quem é do grupo B tem que ir somente na semana do grupo B, tá? Para não acontecer de aumentar o número de alunos de um grupo para o outro e nem também ter a questão da interação de grupos distintos, que pode trazer aí um contágio, caso alguém do grupo A tenha tido contato, ou esteja com Covid, ou enfim, e vá para o grupo B, ele pode estar migrando aí o vírus, tá? Sobre o retorno, algumas considerações aí importantes.
O respeito ao horário de entrada e saída, como eu já havia dito, bem como a pontualidade para que não ocorram aglomerações devido aos atrasos. No caso de irmão com horário de entrada e saída diferente, deverão os irmãos entrarem e serem retirados da escola no horário do irmão maior, tá? Nesse caso, o irmão menor irá aguardar na entrada e saída, né, com o inspetor ou com o próprio professor da classe. Por questão de segurança imposta pela vigilância sanitária, os alunos deverão ser deixados no portão da escola, tá? Não será permitida a entrada de pais nas dependências da escola. Caso vocês precisem dar um recado, caso vocês precisem conversar alguma coisa, vá até a secretaria, a gente transmite para o professor ou manda lá no grupo de WhatsApp, né, que vocês já têm contato aí com o professor pelos grupos, tá? Ir de máscara, respeitar os protocolos que serão exigidos pela escola e que estão lá na cartilha, tá, de retorno. Não será permitida a entrada do aluno que não cumprir esse protocolo. Ah, não gosto de máscara, vim sem máscara, esqueci a máscara. Nós vamos ter algumas máscaras para disponibilizar, porém, não só a criança, quanto também os pais responsáveis que vão até a escola deixar a criança, vai ter que chegar, né, estar com a máscara, tá bom? No caso de algum sintoma da doença, a criança, né, ou alguém da família que manteve contato com a criança, a escola deve ser automaticamente avisada, tá bom? E a mesma deverá permanecer em casa, realizando as atividades pelo site ou impressa e retornando no prazo de 15 dias. Tá? Avisar como? Ou ligando na escola ou preenchendo um formulário. Vai estar disponível no grupo um link de um formulário que, caso você perceba alguma possibilidade da doença ou na criança ou em alguém da família, você clica nesse link, preenche as perguntinhas, responde as perguntinhas que estão nele, e envia. Automaticamente, a gente vai ter uma pessoa na escola que diariamente vai verificar se houve ou não um comunicado de que a criança ou alguém da família está com a doença ou suspeita da doença, tá bom? E aí, suspeitou da doença, fez o teste, deu negativo, leva o teste e automaticamente a criança pode retornar. Fez o teste, deu positivo, espera o tempo que o médico, né, determinar para ficar em casa. Não fez o teste, acha que é. Então, como não tem o teste, não tem como dizer se é ou não. Então, a criança aguarda, faz a quarentena lá e, passados 10, 15 dias, retorna para a escola, tá? Mas a gente aconselha que seja feito o teste, por conta da possibilidade de não ser a doença e a criança poder retornar para a escola. Aí, nesse período, se testou positivo ou se não testou, não quer fazer o teste, vai ficar em casa, continua realizando as atividades pelo site ou pegando impresso na escola, tá bom? Jamile, tem uma dúvida do Robert, acho que é Robert Pereira, que levantou a mão. Oi, Robert. Não estou te ouvindo. Professora. Oi, pode falar. Eu queria estar anunciando que eu vou ter que sair da reunião, que eu estou indo para a aula, tudo ok? Tá joia. Ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar o link e você pode assistir depois, tá bom? Tá joia, então. É que eu estou indo para a escola também e eu não tenho ninguém agora no momento para poder participar para mim. Não, sem problemas. Aí depois você assiste a gravação, tá joia, bom? obrigado. Obrigado por participar, tá? Ô, Jamile, tem um... O Douglas perguntou como vai funcionar a divisão dos grupos. Como eu já havia dito, são 2 grupos, com 50% do total de alunos da classe, entre 12 a 15 alunos por grupo. E como será a formação do grupo? Eu estou seguindo, sim, a ordem alfabética, porém, por conta de irmãos,
algumas ordens alfabéticas vão sofrer alteração, né? Porque os irmãos devem permanecer sempre na mesma semana, tá? Então, em alguns momentos eu tive que fazer algumas trocas para poder manter os irmãos na mesma semana. Mas, a princípio, eu segui a ordem alfabética, sim. Esse vídeo eu não vou passar no momento, a gente vai disponibilizar para vocês, porque o interessante dele é vocês assistirem com os filhos de vocês, tá bom? Para eles entenderem direitinho como eles deverão agir no retorno das aulas. E os professores também vão estar trabalhando um pouquinho sobre esse retorno com as crianças, né? Dando instruções e orientando também, tá bom? A Kátia Santos, João e Kátia levantaram a mão. Boa noite a todos. Boa noite. Jamile, no caso, os sintomas que será impedido da criança entrar é febre? Febre, dor abdominal, vômito, tosse, muita coriza. A princípio, aparece a coriza, mas ela vem na sequência de febre alta. Por isso, a aferição da temperatura é sempre importante. Quando a criança sai de casa e ao chegar na escola. Entendi. Eu estou perguntando pelo fato do Maurício, ele tem sinusite e rinite. Sim. Geralmente, por tal tempo... Fica com o narizinho escorrendo. Isso, então, mas em relação à sinusite e à rinite, muitas crianças têm, inclusive eu também tenho. E o que acontece? Geralmente, acontece no período da manhã, pelo menos comigo Na parte da manhã, ela fica bem atacada. Sim, por isso que eu estou perguntando. O sintoma da sinusite e da rinite, a princípio, a criança ficando de máscara e higienizando as mãos, ela não vai ser impedimento para ele frequentar a aula. Okay. O único impedimento que vai fazer a criança retornar para casa é a febre. Então, se a gente, na hora da aferição, a criança estiver com febre, a gente pede para retornar. Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. João? As aulas vão ser só de segunda a quinta, diretora? Segunda a quinta. Na sexta-feira será remoto, né? A criança vai estar em casa, porém, o atendimento do professor exclusivamente será na sexta para os que ficarem somente remoto. Então, aquela criança que não vai voltar para a escola, é que eu li na cartilha que só tem professor na sexta-feira. Entendi, obrigada. Tá, de nada. Obrigada. Pode passar, Josi. Tem acho que é o pai do Caleb também, quer fazer uma pergunta. O Caleb ele tem bronquite. No dia que tiver atacado, posso levar ele para a escola ou não? Pode sim, se for a bronquite sem febre, sem nada, a febre vai ser o nosso alerta, tá? Entendi. Estando com febre, a gente pede para retornar, tá bom? Ok, então. Tá bom, só isso aí, obrigado. Mais alguém? Pode abrir o microfone e perguntar. Acho que é Sheila. Professora! Quem é a responsabilidade em caso de contágio do vírus, do vírus do coronavírus? Bem, peraí só um minutinho. Em uma situação de pandemia, a responsabilidade, ela não deve ser dada a ninguém, né? Porque a gente pode pegar o vírus em qualquer lugar. Então, se eu for ao supermercado, o responsável por eu ter pego o vírus é o supermercado. Se eu fui na casa de ração e peguei o vírus lá, a casa de ração vai ser o responsável. Então, em uma situação de pandemia, não existe responsabilidade pelo contágio, tá? A responsabilidade, ela acaba sendo de duas vias, né? É da pessoa que não soube se proteger, não usou máscara, não higienizou a mão, né? E da outra pessoa que também não soube oferecer àquela pessoa
a higienização do local, né? E as orientações para seguir os protocolos. Então, é complicado dizer responsabilidade. O que eu tenho dito? Se não tem segurança em retornar com a criança para a escola, por medo da criança contrair o Covid na escola, não mande. Continue remoto, continue realizando as atividades em casa, tá? A escola está preparada para receber os filhos de vocês. Estamos mantendo o distanciamento, temos álcool em gel em todas as salas, vamos procurar seguir todos os protocolos, vamos cobrar que vocês sigam também, vamos cobrar de toda a equipe que siga, tudo que foi orientado a cumprir, estaremos cumprindo. Porém, responsabilidade eu acho um pouco pesado, né? De dizer que a criança foi para a escola, a responsabilidade dela ter pego o vírus foi na escola? Não necessariamente, porque se o pai autorizou que a criança fosse na escola, é sinal que está havendo aí uma confiança mútua, tanto do pai, né, quanto também da escola, em saber que aquele pai está tomando conta do seu filho nos momentos que ele não está na escola. Então, assim, é muito complicado. Às vezes o pai quer que vá para a escola, a criança vai, pega, às vezes, o vírus empinando pipa ou de um amiguinho da rua, mas como está indo na escola, pegou na escola. Não necessariamente. Então, assim, a gente não tem como dizer da onde que a gente pegou o vírus, né? É bem complicado no momento desse, porque é uma pandemia, é algo em massa, né? Então, não tem como a gente dizer que é daqui ou dali, quem é o responsável. Alguém discorda de mim nesse sentido? Não. Como vai funcionar o horário do recreio? Vou explicar. E da alimentação das crianças. Sim, vou explicar. Ô, Jamília, antes de você prosseguir, ele está esperando para perguntar. Pode falar agora. Você fala. Professora, eu tenho rinite atacada também. Tem também? É horrível, né? É. Nossa! E agora, com a pandemia, a gente tem que ficar dando satisfação para as pessoas. Olha, é rinite, né? Vamos lá. Em relação à frequência, como vai acontecer, né? Para os alunos que se mantiverem somente no ensino remoto, não vão retornar, eles continuarão realizando as atividades pelo site ou impresso, tá? Semanalmente, e entregando para correção nas datas informadas pela escola. Nós já mandamos também na cartilha as datas, as próximas datas, tá? Para os alunos que se mantiverem... E a frequência continuará sendo realizando no mínimo 25% das atividades propostas. A frequência irregular, menos de 25% das atividades propostas. Se realizadas as atividades, terão seu registro de frequência no diário do professor. Então, o professor vai estar lá registrando direitinho no diário de classe. No caso dos alunos que voltarem para o presencial, a semana que o aluno tiver em atividade remota, ele fará o registro, mediante a realização das atividades daquela semana, e entregará a atividade realizada na semana seguinte que ele for à aula. Então, eu sou do grupo A, eu estou remota essa semana, eu realizo as atividades. Na semana que eu voltar de novo para a escola, eu levo as atividades realizadas para o meu professor. Tá bom? Se o aluno tiver em aula presencial, né? A realização da atividade proposta será feita juntamente com o professor em sala, naquela semana. Ele registrará a presença do aluno no diário de classe. E se na semana em que o aluno tiver presencial, ele faltar, ele levará falta, tá? Então, é presencial, ele é a semana do grupo dele, ele não foi na terça, ele vai levar falta naquele dia, tá
tá bom? Pode passar. Alguma dúvida até aí? Para quem perguntou sobre o recreio também vai ser de forma escalonada, tá? Vou falar um pouquinho disso na hora que eu for falar da merenda. Pode seguir que na parte da merenda eu falo sobre o recreio. Material escolar, ele já foi comprado, ele vai ser ainda disponibilizado. Assim que a escola receber o material, nós vamos montar os kits e entregar para os alunos, tá bom? Por enquanto, o material básico deve ser levado pelos alunos, não deve ser compartilhado nada com o coleguinha, me empresta o seu lápis, me empresta sua tesoura, me empresta sua régua. Infelizmente, olha, não posso te emprestar, tá? Então, cuidem para que a criança vá com pelo menos o básico direitinho no estojo, para que ele não precise ficar emprestando material de ninguém, tá? Nem da professora, ok? Camiseta de escola, é importante lembrar que ainda existe o uniforme, tá? Quem já possui pode ir, quem ainda não possui, se quiser adquirir, pode adquirir. Eu vou colocar na linha de transmissão uma mãe que ofereceu, que a mãe faz uniformes já há muito tempo para a rede municipal. Então, se vocês já têm, né, alguém que faça, tudo bem, mas eu vou também colocar lá o contato dela, caso vocês queiram providenciar a camisetinha. A gente geralmente fornece 1 ou 2 camisetas, mas por enquanto ainda não está previsto o fornecimento do uniforme. Então, quem tiver ou quem puder adquirir, a gente conta com a colaboração de ir de uniforme. Evitar chinelo, short, saia curta, usar preferencialmente calça jeans, né, de cores escuras, né, as meninas que quiserem ir de legging, a gente não impede, porém a gente pede que seja uma camiseta um pouquinho mais compridinha, né, tente evitar aí muita exposição, muitas cores de calças coloridas, né, tentar manter lá a blusinha de uniforme, uma calça escura, preta, azul marinho, né, ou a jeans mesmo. A merenda será servida aos alunos em horários variados dentro do período de aula. Então, nós fizemos 3 horários de lanche. Alguns alunos vão lanchar em sala de aula, outros alunos vão lanchar no refeitório. Nosso refeitório não é grande, aí com esse afastamento, com esse distanciamento de 1 metro, nós vamos poder oferecer somente 20 lugares no refeitório. Então, a gente fez uma escala onde alguns alunos irão até o refeitório, retirarão o prato e levarão para a sala. Lá vai ter um inspetor direitinho para cuidar que eles se alimentem, que eles guardem a máscara no saquinho plástico ou dentro da mochila, né? No momento em que estiverem comendo. A merenda é empratada, ou seja, é comida, tá bom? As pessoas que vão servir vão estar todas... já era protocolo essa higiene de quem serve o alimento, e agora mais ainda, né? A criança que porventura não comer o lanche da escola, ela pode até levar o lanche dela, porém tem que ser um lanche saudável, né? Então a gente pede para que tenha cuidado, não manda refrigerante, tenta mandar um suco, não manda bolacha muito elaborada, diferente, até porque, ainda mais nesse momento, o outro coleguinha vê aquela bolacha, ele não vai poder pegar do potinho dele e oferecer para o colega, dividir para o colega, por conta também do contágio, tá? Então, levem, se for muito difícil, a criança não conseguir comer o lanche da escola, levem um lanche simples, tá? Que não ofereça muita vontade no outro de comer. Mas, preferencialmente, a gente gostaria que eles comessem o lanchinho da escola, né? A merenda da escola. Para que a gente garanta aí que todos estão, né, se alimentando e também não tem essa possibilidade de trocar alimento, tá? Os alunos que continuarem no remoto também terão um horário de retirada do kit merenda na escola, tá bom? Isso ainda vai ser definido, os dias, horários, a frequência.
Será distribuído o kit merenda durante o período em que a criança ficar em casa? Sim, sim. A gente ainda vai mandar para vocês como que vai funcionar a retirada do kit, tá? Para a criança que ficar em casa. Solicitamos que os alunos levem lanches saudáveis, a retirada do kit para quem ficar em casa. E aí, em relação ao recreio, tá bom? O recreio também vai ser escalonado. Eles têm 20 minutos entre lanchar e ficar no recreio. O recreio não vai ter a dinâmica que tinha antes, com as brincadeiras que tinham antes. A gente vai tentar proporcionar aí atividades que eles não fiquem muito perto um dos outros, não fiquem aglomerados, não fiquem de correria, tá? E a escala também será com o mínimo de alunos possível. Então, nós temos 2 pátios na escola. Então, a gente vai fazer 3 horários distintos de recreio e dentro de cada horário distinto vão ser divididos em 2 pátios. Então, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, a educação infantil. Nós temos 2 salinhas de educação infantil em cada período. Dessas 2 salinhas, a gente vai ter só 50% dos alunos em cada semana. E aí, uma semana, um dia, o professor fica do lado de fora com os alunos, fazendo alguma atividade, até que dê os 20 minutos de recreio, e a outra turma fica na salinha brincando com uma outra coisa, tá? Para que não tenha aglomeração. 1º e 2º ano também terão seus horários, né, distintos. 1º ano vai ficar no pátio de baixo, 2º ano no pátio de cima. Então, isso reduz mais ainda a quantidade de crianças. 3º, 4º e 5º, né? 3º ano vai ficar no pátio de baixo. E o 4º e 5º, como eles já são maiorzinhos, já conseguem se conter mais, a gente vai deixá-los juntos. Porém, a gente vai ter aí os inspetores, 2 inspetores em cada pátio, mais os cuidadores, que vão estar controlando para entrar de 2 em 2 no banheiro, para que eles não brinquem com brincadeiras de contato, tá? Mas tudo isso é uma experiência. Espera só um minuto. Mas tudo isso a gente vai iniciar como uma experiência organizada, planejada, porém, se a gente vê que está havendo algum problema e alguma alteração, a gente pode estar mudando aí as ações, tá bom? Então, a gente conta com a compreensão de vocês. Pode passar? Bem, alguns pais solicitaram mudança de período, a gente vai fazer na medida do possível, mas a gente vai priorizar vaga, se houver vaga, né, algum aluno se transferir e houver vaga naquela classe, permuta, ou seja, se o aluno de uma classe quiser trocar com o aluno da outra classe, do outro período, tá? Ou se aquela classe tiver menos alunos que a outra, tá bom? E alguns critérios seguiremos, como, em primeiro lugar, a gente vai dar prioridade para os irmãos. Como a gente teve muita matrícula recentemente, aconteceu às vezes, como a gente estava remoto, o pai matriculava um no período da manhã, outro período da tarde, porque estando remoto isso não fazia diferença. Só que agora, com o retorno presencial, tem diferença. Então, a gente vai priorizar esses alunos que, porventura, precisarem trocar, porque são irmãos e estão em horários separados, tá? Será distribuído kit... a criança pode levar álcool na mochila? Pode levar o seu próprio álcool também. Cada sala tem um dispenser de álcool em gel. Os banheiros, porém, a criança que quiser levar, pode levar. Segundo critério, horário de trabalho do pai, ou da mãe, ou do responsável, que está batendo com o horário da criança, está difícil, não consegue levar. Tem muitos pais que trabalham à noite e que não conseguem deixar a criança de manhã 7 horas na escola. Então, esse vai ser um segundo critério a ser levado em consideração. E, por último, demais motivos, tá? Que se dará somente por permuta. Eu quero trocar porque eu quero trocar, não tem muito motivo, eu acho melhor,
ele não gosta de acordar cedo, ou à tarde para mim é muito corrido. Esses motivos só poderão ocorrer caso a criança, né, consiga trocar com outra criança de sala, tá? Ficou clara a questão da mudança? Sim? Bem, algumas dúvidas foram apresentadas à gestão durante esse primeiro semestre. E aí nós elencamos essas dúvidas e vamos esclarecê-las, e depois a gente vai deixar aberto para outras dúvidas que porventura vocês têm. O que é o ensino híbrido, né? O ensino híbrido é aquele que se dá nas duas formas ao mesmo tempo, com atividades remotas e aulas presenciais. E pode ou não fazer uso de tecnologia, tá bom? Híbrido é a mistura, né, de duas coisas. O hibridismo significa misturar. Então, é a mistura do presencial com o remoto. Jamile, só vou poder comprar uniforme mês que vem. Lógico, pode ir sim. Mesmo sem uniforme, pode ir, não tem problema. Tenta ir com uma camisetinha branca, né? Não camiseta aberta. Apesar de que agora também tá frio, né? De blusa, mas pode ir. Não deixe de ir por falta de uniforme, não, tá? Como a escola fará para resgatar o aprendizado dos alunos, sanando as dificuldades nesse período que ficaram em casa? Bem, inicialmente os professores vão estar recebendo os filhos de vocês no presencial e vão estar fazendo algumas sondagens, alguns diagnósticos, tá? Para tentar mapear e perceber aí quais são as maiores dificuldades da turma e de cada aluno. E aí, a partir daí, a gente vai estar montando aí um plano, né? A equipe escolar vai estar montando aí um plano emergencial com o objetivo de trabalhar as dificuldades apresentadas, tá bom? Pode passar. Voltando, vamos usar o mesmo material. Pode falar, Rosana. Muito apagada a mãozinha, desculpa. Tá, nada, o marido imagina. veio perguntar para mim. Voltando, vão usar o mesmo material, os livros da série, ou os professores irão trabalhar com atividades que a criança está necessitando? Bem, os livros, o uso dos livros faz parte do processo. O livro vem para ser utilizado, é um material escolar, né? É um material didático que a escola adotou. Porém, é lógico que se o professor perceber que o aluno precisa de um apoio, de um reforço, de uma revisão, ele vai dar uma atividade ou um exercício paralelo para poder sanar a dificuldade do aluno. Mas eles não deixarão de ser utilizados, tá? Caso meu filho não esteja preparado para a série seguinte, posso pedir para retê-lo? Bem, a retenção no ensino fundamental no nosso município de Lorena, ela se dá sempre ao final de cada ciclo, ou no terceiro ano ou no quinto ano. Nas demais séries, é progressão continuada, tá? O aluno só pode reprovar se ele atingir um número excessivo de faltas ou abandonar a escola, tá bom? No caso da reprovação nos terceiros e quintos anos, ela será definida mediante a análise da equipe escolar. Então, é o professor, juntamente com a equipe escolar, que vai olhar para essa criança e dizer, olha, essa criança realmente não tem condição de ir para o quarto ano, ou ela não tem condição de ir para o sexto ano, tá? Caso contrário, o pai não tem autoridade para dizer e exigir que a escola repita o filho, tá bom? Com certeza, os professores vão ser muito criteriosos e atentos e vão ser muito sinceros, caso eles percebam que a criança realmente não tem condições de prosseguir para a série seguinte, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Posso falar, Jamile? Pode. Eu só queria saber sobre os livros. Eles vão ter que levar todos os livros? Não, o professor ele tem um horário de aula, né? O horário, como de costume, já existia. Então, agora com o retorno, provavelmente eles vão estar passando esse horário para as crianças, tá? E
vão dizer que eles têm que levar em cada dia da semana, tá bom? Eles vão estar organizando isso com as crianças no retorno, tá? É óbvio que no primeiro dia, se puder levar todos, até porque eu não sei se os professores vão querer deixar algum livro guardado no armário, né? Tudo isso vai ser um combinado aí da classe, tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Aí vem as crianças com alguma deficiência, que têm dificuldade de adaptação, que mudam com frequência, necessitam de uma rotina. A escola poderá recebê-los nos 2 grupos, caso haja interrupção nesse processo do retorno às aulas em relação às limitações e adaptação? Não, tá? Mesmo sendo uma criança com deficiência, ela vai ter que frequentar somente o grupo dela. Ela não vai poder nem migrar e nem frequentar os 2 grupos, ou seja, frequentar diariamente a escola em todas as semanas. Ela vai ter que seguir o mesmo critério dos demais alunos, tá? Vai ter merenda? Sim, vai sim, tá? Empratada, conforme eu já expliquei ali em cima. A escola vai dar material ou vai passar uma lista? Teremos um kit para os alunos, sim, tá? A gente não trabalha com lista de material. Não somos autorizados a pedir material aos alunos. Nós vamos disponibilizar o kit assim que a secretaria nos der, né, nos entregar. Nós temos algumas coisas na escola, caso vocês necessitem, a gente disponibiliza, tá? Mas é o básico, são os livros, o estojo, lápis, borracha, apontador, né? Um lápis de colorir, caderno. É o que eles já estão usando mesmo no remoto, que eles vão estar levando para a escola, tá bom? E chegando o kit, cada criança vai receber o seu material escolar também, tá? E aí teve um questionamento, por que não voltaram às aulas em agosto? A prefeitura anunciou que seria no início. Bem, a gente desconhece essa data do início, foi nos passada a informação por meio de reunião com o secretário, que seria no dia 16, com todas as questões que eu já apontei para vocês aí no decorrer da reunião, tá? Cada município tem autonomia para decidir se retorna ou não e quando retorna, tanto é que tem alguns municípios que não retornarão. E a data foi realmente definida pela gestão municipal, tá bom? Não pela escola Mário Covas, não pelos gestores, não por nós sozinhos. Foi definida a partir de reuniões entre o secretário e o prefeito, tá? Aí já falei, né, Kátia? Ele pode repetir. Isso a professora vai estar analisando e vai estar vendo a verdadeira dificuldade dele, tá? Para ver o que a gente vai estar fazendo aí. Mas o 4º ano, como eu já disse, é um ano que não repete, tá? Repete 3º e 5º. Mas a gente vai até o final do ano caminhando, até lá a gente vai conseguir entender aí o que o Maurício está precisando e o que vai ser o melhor para ele. Fique tranquila quanto a isso. A Sheila, acredito que meu filho mesmo na pandemia está progredindo. Isso também seria avaliado? Com certeza, com certeza. Fico preocupada porque sei que na pandemia muitos alunos foram prejudicados. Não, mesmo, não só as defasagens, como também os progressos vão ser avaliados sim, tá bom? Experimentar o uniforme, qual uniforme? O uniforme, ele é adquirido pela família, caso a gente não disponibilize na escola. Como não temos ainda previsão de disponibilizar uniforme, a criança pode ir com o que já tem. Se tiver condição de adquirir um, pode adquirir. Se não tiver condição de adquirir, pode ir com roupa comum, tá bom? Por acaso será pago ou não? Então, por enquanto a gente não tem data para disponibilizar o uniforme, tá bom? Tá, eu vou mandar o contato da mulher do uniforme para vocês na linha de transmissão, tá bom? Tá joia, por favor.
Jamile, eu ia falar a respeito disso daí que a mãe agora comentou agora há pouco. Tem algumas cidades que iam começar a aula remota, mas não foi tornado atrás devido ao negócio da vacina, né? O que eu ia perguntar, a vacina já sabe se já vai liberar para as crianças? Porque eu tinha visto que de 12 aos 18 parece que vai ser liberado. Só não sei quando. A vacina para criança menor de 12 anos, Rosana, ainda não foi testada, tá? Então, cientificamente, não existe ainda autorização para vacinar menores de 12 anos, tá? E mesmo os de 12 a 17 anos que vão ser vacinados, eles só vão poder tomar a Pfizer, tá? As demais vacinas não foram testadas também para essa faixa etária. Então, a gente vai ter que aguardar para os nossos pequenos ainda a vacina, tá bom? O da gripe ele tomou. Da gripe já foi liberada no posto, viu, gente? É importante que vocês levem para todo mundo. Já tomou já o da gripe. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Então, eu volto a enfatizar a importância de vocês irem na escola, quem vai retornar, assinar o termo, pegar a cartilha, sentar com a criança final de semana, ler a cartilha, né, com cuidado, assistir o videozinho que a gente vai disponibilizar, para eles entenderem como que vai ser feito, que eles vão chegar na escola, vai ter um tio lá com o termômetro aferindo a temperatura, o outro com um gel espirrando na mãozinha, o tapete no chão que eles vão passar o pezinho, que eles têm que ir dali direto para a sala. Então, assim, eles vão ter que se acostumar a essa nova rotina da escola, né? Para que a gente consiga caminhar com toda a segurança. Tá bom? Mais uma perguntinha, Jamila. Hoje a gente está igual a criança quando está aprendendo. Não, tem que perguntar, porque senão depois ficam as dúvidas e a gente não consegue definir o que a gente precisa. No caso do álcool em gel, né? A gente vai poder mandar para a criança ou vai ser só o que tem na escola mesmo? Não, pode mandar também. A escola tem, cada sala de aula tem um dispenser, tá? De álcool. Disponível, os banheiros têm lá o sabonete líquido para poder higienizar a mão também com sabonete líquido, lavar direitinho, né? Por que eu estou perguntando? Mas pode levar, sim, pode ter o seu na sua bolsa, colocar em cima da carteira para higienizar toda hora a mão, pode sim, tá bom? A máscara também, se quiser levar mais de uma. Duas, uma para trocar. Isso. E outra coisa que eu ia falar para vocês que está lá na cartilha, mandar um saquinho plástico ou um saquinho de papel. Na hora que a criança for lanchar, ela vai tirar a máscara, vai colocar dentro desse saquinho, aí ela lancha, depois ela põe a máscara de novo, porque senão eles põem a máscara na perna, põem a máscara em cima da mesa. Então, fica dentro do saquinho, terminou, eles tiram dali e colocam a máscara novamente. Verifiquei as mensagens e vi que não recebi mesmo. Lista dos grupos de volta às aulas. Não, essa lista eu ainda não enviei, Suelen. O que eu enviei foi a cartilha, tá? A lista a gente vai enviar até quinta-feira. Eu enviei a cartilha e uma folha que são as orientações. Isso você recebeu? A cartilha você recebeu na linha de transmissão? Também não? Deixa eu olhar aqui. Jamile, o João levantou a mão, acho que quer fazer uma pergunta, e a Adriana Silva. Tá. Suelen, eu vou verificar, acabou a bateria do celular da escola, eu vou carregar, aí eu vou verificar e já te envio, tá bom? Pode perguntar. Então, o meu, você acabou de respondendo aí, é que eu queria saber como seria feito o nome da criança, se ia sair até que dia para começar. Então, até você já respondeu, a gente vai até quinta-feira a lista passa, tá, né? Bom. Então, tá bem, obrigada. Isso. Nada.
Jamília, Suelen de novo. Oi, Suelen. Seria bom se a Pode criança falar. levasse também mais de uma máscara, né? Sim, com certeza. Que acaba Com molhando certeza, para trocar, né? Isso. É que a gente exige a máscara, né, Suelen? Porém, se a criança tiver mais de uma e puder levar, melhor. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? E ela vai ficar, as crianças vão Nada. ficar o tempo todo de máscara? Será que a gente vai conseguir isso? É o que é combinado. Os professores vão né? estar cuidando disso, os inspetores vão estar cuidando disso, para que não retire a máscara. Não pode tirar a máscara dentro da escola. E vai ser Tem uma que ficar coisa o tempo nova todo, para só vai eles, poder né? tirar para comer. Sim. Vamos cuidar disso, vamos orientar e vigiar para que eles permaneçam com a máscara, tá? Tá, mas suponhamos que, por exemplo, algumas crianças das 7 da manhã às 11 não consiga. E aí, como é que vai ser? Não, mas dentro da escola não vai poder não conseguir. Tem que usar. O certo seria isso, é ficar mesmo com a máscara. Tem que usar, vai ser uma regra muito, muito cobrada, tá? Não tem como ficar na escola sem a máscara. Sem a máscara. As únicas crianças que são liberadas de usar a máscara são as crianças com deficiência, que elas são liberadas por lei, tá? Caso ela não consiga ficar com a máscara. Então, por exemplo, às vezes tem uma criança autista e que fica incomodada e fica muito irritada, agitada com aquela máscara no rosto. Por lei, ela não precisa usar. É uma questão de legal, entendeu? Do contrário, tem que usar. Então, a criança não vai poder, eu não gosto. Então, infelizmente, vai ter que continuar no remoto. A gente chama a família. Sim, é isso que eu queria chegar. Se acontecer dessas crianças não querer usar, as mães vão ser notificadas e vão ser orientadas, então, ou combinar da criança usar ou permanecer no remoto. Ô, Jamília. Jamília. Oi. Olha só, eu acho que o mais correto seria a gente estar vendo a possibilidade de 3 máscaras, né? Uma que a criança vai com ela, uma segunda, porque quando ela vai lanchar, ela já teve meio período de aula. Então, por exemplo, ela já falou, então ela já molhou essa máscara. O ideal é na hora que ela tirar a máscara, colocar dentro do saquinho para guardar dentro da sua bolsa, né? E aí ela terminou de lanchar, ela põe uma segunda máscara limpa no rosto. E permanece na bolsinha com uma máscara reserva. Caso aconteça, às vezes, vamos supor que a criança passe mal, aconteça alguma coisa, né? E precise de uma terceira máscara. Né? Então, eu acho que o mais correto seria a criança ir com uma máscara e levar 2. Sim. Uma para trocar e outra para ficar de precaução. Aí, né, Regina, a gente pode estar fazendo essa orientação conforme eles forem lá buscar a cartilha por e isso assinar, que eu tô falando. e orientando, e os professores reforçam também a partir de segunda-feira. Porque eu estou dando essa orientação para os pais que já estão indo lá para assinar, por isso que eu estou falando, entendeu? É o ideal. Eu falei, nossa, eu estou colocando para eles essa, não é obrigatoriedade, mas assim... Sim, mas é uma dica importante. Tá bom? Sim, para não com voltar a certeza. pôr a mesma máscara depois, porque fica com cheiro ruim. Enquanto a gente está com a máscara, tudo bem. Mas a partir do momento que a gente tirou a máscara, para colocar, a gente já sente, né? Tá bom? Tá bom. Aí ótimo, eu tô dando essa dica lá, tá? Ótimo, perfeito. Ah lá, a Ana Lúcia compartilhou que em Piquete eles já estão na segunda semana de aula e as crianças estão usando a máscara tranquilamente. Na verdade, gente, acabou que virou um pouco cultural, né? E acabou que também a criança acaba usando quando ela vê, né? A família usando. Se ninguém em casa usa, consequentemente, ela não vai querer usar, né? Então, é um hábito que vai sendo, aos poucos, educado, né? Educando a criança a usar. Então, ela faz aquilo que ela vê. Se os pais saem de casa, vão em tudo quanto é lugar sem máscara, consequentemente, ela vai achar que ela não precisa também, tá bom?
Então, é importante ter isso aí como dica aí, tá bom? Jamile, o Ivan Andrade também levantou a mão. Pode falar, Ivan. É eu de novo, Jamile. Pode falar. Sabe que a mãe comentou um negócio aí e eu achei interessante o seguinte. No caso, por exemplo, a criança tem rinite, sinusite, bronquite, tá? Ela vai ficar nesse período todo com a máscara. Suponhamos assim, ela não está conseguindo acostumar devido a esse problema de saúde. Vai ter algum problema ela ficar só no remoto, depois dela já ter assinado lá presencial? Não, ela pode retornar ao remoto sem problema. Tanto do remoto para o presencial, quanto do presencial para o remoto, vai poder ser automático, tá? Pode retornar, assim como pode voltar novamente para o remoto, tá bom? Aí não vai dar interferência nenhuma para não. De reprovação, nada disso? Não, em hipótese alguma, não. É que assim, a gente fica meio assim, né? Porque, não. Por exemplo, é uma diferença a gente vai ali em algum lugar, ou vai ali no médico, ou vai ali no dentista, coisas rápidas, em torno de 1 hora e meia no máximo, e já tira a máscara. Nesse caso, vai ter um pouquinho a mais. Embora vai ser trocada, né? Porque o ideal realmente é levar 2 máscaras, um período trocar, porque são a cada 2 horas, né? Certo? Mas aí faz a experiência. Se a criança foi muito, aí volta para o remoto, não tem problema não. Então tá jóia. Jamile, Oi. Boa noite. Boa noite. Vai ter que levar o álcool gel ou a escola vai fornecer? Nós vamos fornecer. Em cada sala tem um dispenser. Porém, se quiser levar, também pode, tá bom? Tá bom, ok. Obrigada, viu? Nada. Mais alguma pergunta? Então, a gente encerra uma frase bem curtinha, que eu acho que é bem pertinente para o momento, né? Que é um momento de adaptação. Não existe nada maior que a nossa capacidade de adaptação. O novo normal chegou. Cabe a nós aprender a viver cada dia de forma positiva, né? Então, é uma situação nova, né? E que acaba que agora, né, passou a ser normal para todos nós. O uso de máscara, algumas situações que a gente não pode mais fazer como antes, como abraçar, né? Cumprimentar pegando na mão, enfim. Então, são atitudes, né, que a gente vai ter que se adaptar, mas já temos aí um grande avanço, estamos retornando, né, graças a Deus, depois de um bom tempo distante, e espero que tudo fique bem, espero que a gente consiga aí viver, né, cada dia, como diz a frase, aí, de forma positiva. Oi. A última pergunta. Sim. A respeito das máscaras. Por exemplo, algumas escolas estão, assim, adaptando, tipo, a mãe mandar fazer a máscara com padrão, para que não haja assim, o coleguinha lá tá com a máscara de um personagem e tal. O coleguinha quer experimentar. Tem alguma coisa, assim, que vocês vão orientar a respeito disso? Ou como que... na verdade, assim, a gente não pode exigir que seja uma máscara única, né? Porque cada criança vai adquirir a máscara que tem condição de adquirir. A gente sabe que varia, né? Tem máscaras mais baratas, máscaras mais caras, então a gente tem que deixar isso bem livre, tá? E orientar as crianças. Assim, que máscara é igual escova de dente, cada um usa a sua. Igual assim, tem algumas coisas assim, se vocês puderem usar pelo menos máscara branca ou preta, sem desenho, para que uma criança... na verdade, Rosane, não tem como a gente exigir muito isso, entendeu? Lógico, porque, na verdade, assim, como são crianças, às vezes o fato da máscara ter um bichinho preferido e tudo mais, acaba incentivando a criança a usar.
Então, assim, não tem nenhum tipo de orientação para unificar ou para exigir alguma cor ou solicitar alguma cor definida. Infelizmente, não. Fica livre mesmo o modelo, a cor, a estampa. Cabe a nós, né, não tanto na escola quanto em casa, instruir as crianças que mesmo que a máscara do outro seja diferente, seja bonita, seja do personagem, é dele, né? Ele não vai poder emprestar, ele não vai poder pôr um pouquinho, né? Porque é uma questão de saúde. Então, a gente tem que deixar isso muito claro para eles. E eles entendem bem. A gente conversando e explicando, eles são capazes de entender, né? O porquê que nesse momento eu não posso usar um pouquinho a máscara do meu coleguinha, usar um pouquinho o lápis do meu coleguinha, né? É um momento diferenciado. E acredito que eles consigam entender muito bem isso. A gente vai tentar conversar e a gente pede que vocês em casa também conversem, tá bom? Tá joia. Obrigada, viu? Nada. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigada Boa noite, professora. Boa noite, professora. Fica com Deus. Obrigada. Boa noite, Jamília. Aqui é a Boa avó do Luiz noite. Guilherme. Jamília, vou interromper a gravação, tá? Tá bom.